E se Deus pedisse algo que realmente custasse tudo para você, você entregaria? Não apenas aquilo que sobra, não apenas aquilo que é confortável, mas algo que exigisse renúncia verdadeira, algo que tocasse profundamente o seu coração. Essa é uma pergunta que atravessa o tempo, que ecoa na história e que encontra uma resposta em um dos momentos mais intensos já vividos pelo povo de Israel. Naquele tempo, o reino estava sob a liderança de Davi, um homem conhecido por sua fé, sua coragem e sua intimidade com Deus. Mas mesmo alguém tão próximo de Deus pode tomar decisões que trazem consequências profundas. Movido por uma motivação que não vinha do Senhor, Davi decidiu realizar um censo do povo. Aquilo que parecia apenas uma contagem de soldados, na verdade, revelava algo mais profundo, uma confiança deslocada, uma dependência que não estava totalmente em Deus. O resultado não demorou a aparecer. O que começou como uma decisão silenciosa se transformou em um cenário de dor. Uma praga começou a se espalhar pelo povo, e com ela vieram o medo, a angústia e a sensação de impotência. Casas foram tomadas pelo luto. Famílias foram abaladas e o silêncio da perda passou a ecoar por toda a nação. Não era apenas uma consequência natural, era um chamado espiritual, um momento em que o céu estava tentando chamar a atenção da terra. Davi percebeu o peso do que havia feito. O erro já não podia ser ignorado. O coração que antes confiava, agora se quebrantava diante de Deus. Foi nesse momento que uma direção divina foi dada. Um altar precisava ser construído. Não em qualquer lugar, não de qualquer forma, mas em um local específico, escolhido por Deus. Um lugar que se tornaria símbolo de redenção e transformação. E é aqui que um nome começa a surgir. Quase como um sussurro no meio de uma história marcada por dor. Um homem que até então vivia sua rotina, distante dos grandes acontecimentos do reino. Alguém que não estava no centro das decisões, mas que estava exatamente no lugar certo, no momento certo. Seu nome era Araúna. Talvez ninguém estivesse prestando atenção nele até aquele momento. Talvez sua vida fosse vista como comum, simples, sem destaque. Mas Deus enxerga de forma diferente. Ele vê o que ninguém vê, ele escolhe quem ninguém escolheria, e ele posiciona pessoas comuns em momentos extraordinários. A história começa a mudar quando o céu aponta para a terra e diz exatamente onde o altar deve ser construído. Não era apenas sobre interromper uma praga, era sobre ensinar algo que atravessaria gerações. Era sobre mostrar que existe uma diferença entre oferecer algo a Deus e realmente sacrificar algo para Deus. Mas antes de continuarmos, se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais vidas e permite que continuemos trazendo conteúdos que edificam e transformam. Porque o que vem a seguir não é apenas uma continuação de uma história antiga, é uma revelação profunda sobre fé, entrega e propósito. É sobre um encontro que mudaria tudo, não apenas para Davi, não apenas para Israel, mas para qualquer pessoa que deseja entender o que realmente significa se entregar a Deus. Mas afinal, quem era esse homem chamado Araúna? E por que Deus escolheu justamente o lugar onde ele estava, para marcar um dos momentos mais importantes dessa história? Araúna não era um rei, não era um profeta, e nem fazia parte dos nomes mais lembrados quando se falava sobre o povo de Israel. Na verdade, ele carregava algo que, para muitos, poderia ser visto como uma desvantagem. Ele era um jebuseu, um estrangeiro vivendo em uma terra que agora pertencia a Israel. Alguém que não fazia parte da linhagem escolhida, mas que, ainda assim, estava inserido em um cenário onde Deus estava prestes a agir de forma poderosa. Sua vida era simples.
Não havia grandes registros sobre feitos extraordinários, nem histórias de batalhas ou milagres associados ao seu nome. Araúna vivia do seu trabalho, cuidando da sua eira, um lugar onde o trigo era separado, onde o esforço diário se transformava em sustento. Era um ambiente de rotina, de constância, de uma vida que seguia seu curso sem grandes interrupções. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão profunda. Porque muitas vezes acreditamos que Deus só usa pessoas que estão em evidência, que ocupam posições de destaque ou que possuem alguma característica extraordinária. Mas Araúna nos mostra o contrário. Ele nos mostra que Deus não está limitado às expectativas humanas. Ele escolhe quem quer, da forma que quer e no momento que considera perfeito. Enquanto o caos se espalhava por Israel, enquanto a praga avançava e o povo sofria, Araúna provavelmente continuava sua rotina. Talvez tenha ouvido rumores, talvez tenha percebido que algo não estava certo, mas ainda assim, sua vida seguia dentro daquilo que era comum. Ele não sabia que estava prestes a se tornar parte de um dos momentos mais significativos daquela história. Existe algo poderoso nisso, porque muitas vezes também estamos vivendo dias comuns, fazendo coisas simples, sem imaginar que Deus está preparando um encontro, uma mudança, um momento que pode transformar completamente o rumo da nossa vida. O extraordinário de Deus muitas vezes começa no ordinário da nossa rotina. A eira de Araúna, aquele lugar simples de trabalho, estava prestes a se tornar um ponto de encontro entre o céu e a terra. Um lugar onde decisões seriam tomadas, onde princípios seriam revelados e onde uma lição eterna seria estabelecida. E enquanto tudo isso se aproximava, sem que Araúna tivesse plena consciência, algo já estava sendo definido nos bastidores espirituais. Deus já havia escolhido o lugar. Deus já havia determinado o momento. E agora os caminhos começavam a se alinhar para que aquilo que estava no plano divino se tornasse realidade. Porque quando Deus decide agir, Ele não apenas escolhe o resultado, Ele prepara cada detalhe do processo. Ele posiciona pessoas, organiza circunstâncias e conduz histórias de uma forma que, aos olhos humanos, muitas vezes só faz sentido depois que tudo acontece. Araúna ainda não sabia, mas sua vida comum estava prestes a ser interrompida por um encontro que carregava propósito, peso e transformação. Um encontro que não aconteceria por acaso, mas por direção divina. E é exatamente nesse ponto que a história começa a ganhar ainda mais intensidade. Porque quando um homem comum encontra um propósito extraordinário, algo dentro dele precisa responder. E agora, esse momento estava chegando. O dia que parecia comum começou como qualquer outro. O sol se levantava sobre a terra, iluminando a eira onde Araúna trabalhava, e tudo indicava que seria apenas mais um dia dentro da rotina que ele já conhecia tão bem. Mas havia algo diferente no ar, algo invisível, mas real, algo que não podia ser explicado, mas que estava prestes a se revelar. Enquanto Araúna seguia suas atividades, um movimento incomum começou a se formar ao longe. Não era apenas a presença de homens. Havia autoridade naquele caminhar, havia peso, havia propósito. E então, pouco a pouco, aquilo que era apenas uma impressão se tornou claro. O rei estava se aproximando. Davi vinha em direção à eira. Mas não era o mesmo Davi das vitórias, das conquistas e das celebrações. Havia algo diferente em seu semblante. Seus passos carregavam mais do que autoridade, carregavam arrependimento. O peso do erro que havia cometido estava visível. Ele não vinha como alguém que ordena, ele vinha como alguém que precisava obedecer. Ao perceber quem se aproximava, Araúna interrompeu o que estava fazendo. Sua reação foi imediata. Ele se inclinou diante do rei, demonstrando respeito, honra e reconhecimento. Não havia arrogância, não havia questionamento.
apenas uma postura de alguém que entendia a importância daquele momento. Mas o que Araúna ainda não sabia era que aquele encontro não era apenas entre ele e o rei. Era um encontro marcado pelo céu. Um encontro onde decisões humanas revelariam princípios eternos. Davi então falou. Explicou o motivo de sua presença. Não era uma visita comum. Não era uma inspeção. Ele estava ali com um propósito específico. Precisava daquele lugar. Precisava construir um altar exatamente ali, porque aquele era o local determinado por Deus para que algo maior acontecesse. O ambiente mudou. O que antes era apenas um espaço de trabalho, agora se tornava um cenário de decisão. Cada palavra, cada gesto, cada escolha a partir daquele momento carregaria um significado muito maior do que parecia. Araúna ouviu atentamente. Ele poderia ter visto aquilo apenas como uma ordem do rei, poderia ter reagido de forma prática, distante, sem envolvimento emocional. Mas havia algo diferente em sua postura. Ele não respondeu apenas como alguém que estava diante de uma autoridade. Ele respondeu como alguém que estava diante de algo sagrado. E é exatamente isso que torna esse momento tão poderoso, porque existem encontros que mudam tudo. Encontros que não são apenas coincidência, mas direção. Momentos em que Deus coloca pessoas frente a frente para revelar algo maior do que elas mesmas conseguem compreender. Davi não estava ali por acaso. Araúna não estava ali por acaso. E aquele lugar não havia sido escolhido por acaso. Tudo fazia parte de um plano que estava se desenrolando diante dos olhos deles. Mas ainda havia uma decisão a ser tomada. Algo que não poderia ser definido apenas pela presença de um rei ou pela necessidade de um altar. Algo que revelaria o coração. Porque quando Deus nos coloca diante de um propósito, não é apenas o que fazemos que importa. É como fazemos. É o que estamos dispostos a entregar. É o quanto estamos dispostos a nos envolver. E o que Araúna faria a seguir revelaria algo que poucos realmente entendem. Porque diante de Deus, nem toda oferta tem o mesmo valor. E agora o momento da escolha havia chegado. O silêncio que se formou após as palavras de Davi carregava um peso incomum. Não era apenas a decisão de construir um altar. Era o que aquela decisão exigia de cada um ali presente. Araúna olhou ao redor, olhou para sua eira, para os bois, para tudo aquilo que representava seu sustento, sua segurança, sua história. E então, sem hesitar, tomou uma atitude que parecia, à primeira vista, perfeita. Ele ofereceu tudo. Ofereceu o terreno, ofereceu os bois para o sacrifício, ofereceu a madeira necessária para o fogo. Não havia reservas, não havia cálculos, não havia condições. Era uma entrega completa, generosa, espontânea. Aos olhos humanos, não havia nada mais a ser feito. Afinal, quem recusaria uma oferta tão plena? Mas foi exatamente nesse momento que algo inesperado aconteceu. Davi respondeu, e sua resposta atravessou o tempo, ecoando como uma das declarações mais profundas sobre fé e relacionamento com Deus. Ele não aceitou. Ele não poderia aceitar, porque para ele, aquilo não era apenas sobre construir um altar. Era sobre o tipo de entrega que estava sendo feita diante de Deus. Ele afirmou que não ofereceria ao Senhor algo que não lhe custasse nada. Essa frase mudou tudo. O que parecia suficiente deixou de ser. O que parecia generoso revelou uma camada ainda mais profunda de entendimento, porque naquele momento ficou claro que existe uma diferença entre dar algo e sacrificar algo. Dar pode ser fácil quando não há custo. Dar pode ser confortável quando não exige renúncia. Mas o sacrifício verdadeiro sempre envolve perda, sempre envolve entrega, sempre envolve uma decisão que toca o coração. Araúna havia oferecido o melhor que tinha. Mas Davi entendeu que o valor do sacrifício não está apenas naquilo que é entregue, mas no quanto aquilo representa para quem oferece. Não era sobre quantidade, não era sobre aparência,
era sobre custo, e esse princípio continua sendo um dos mais desafiadores até hoje. Porque muitas vezes queremos oferecer a Deus aquilo que não nos afeta, aquilo que não exige mudança, aquilo que não nos tira da zona de conforto. Queremos entregar o que sobra, o que é conveniente, o que não interfere na nossa rotina. Mas a verdadeira adoração vai além disso. Ela exige decisão, ela exige prioridade, ela exige entrega real. Davi decidiu pagar o preço. Ele escolheu transformar aquele momento em algo genuíno, algo que refletisse seu arrependimento, sua dependência e sua reverência a Deus. Ele não estava interessado em facilitar o processo. Ele estava interessado em fazer da forma certa. E ao fazer isso, ele revelou um princípio eterno. Deus não se impressiona com ofertas vazias, mas responde a corações que realmente se entregam. A eira de Araúna deixou de ser apenas um lugar físico. Ela se tornou um símbolo, um marco, um ponto onde a fé deixou de ser apenas palavras e se tornou ação concreta. E naquele instante, tanto Davi quanto Araúna foram confrontados com uma verdade que não pode ser ignorada. Aquilo que não custa, não transforma. A decisão estava tomada, o preço seria pago. O altar seria erguido. Mas o que aconteceria a seguir mostraria que quando o sacrifício é verdadeiro, a resposta de Deus também é. E agora, o céu estava prestes a responder. A decisão havia sido tomada. O preço seria pago. Aquilo que antes era apenas um espaço comum, agora se tornaria o cenário de algo eterno. Davi não demorou. Ele comprou o terreno de Araúna não como um simples ato de negociação, mas como uma declaração de princípio. Cada detalhe daquele momento carregava significado. Não era apenas uma transação. Era um posicionamento espiritual. A eira, que antes testemunhava o trabalho diário, agora começava a receber algo diferente. Pedras foram organizadas, o altar começou a ser erguido e o ambiente mudou completamente. O que antes era rotina, agora se tornava reverência. O que antes era comum, agora se tornava sagrado. Davi se preparou para o sacrifício. Não havia pressa, não havia superficialidade. Cada gesto era carregado de intenção. Cada movimento refletia arrependimento, dependência e entrega. Ele não estava apenas cumprindo uma ordem, ele estava se posicionando diante de Deus. Os bois foram preparados, o fogo foi aceso, e naquele instante o altar deixou de ser apenas uma estrutura física. Ele se tornou um símbolo de reconciliação, um ponto de encontro entre a falha humana e a misericórdia divina. E então, o sacrifício foi oferecido. O silêncio que se seguiu não era vazio, era expectativa. Era o momento em que a terra aguardava a resposta do céu. Porque quando um sacrifício verdadeiro é apresentado, algo sempre acontece. Deus nunca ignora um coração quebrantado. E foi exatamente isso que aconteceu. A resposta veio. A praga foi interrompida. Aquilo que estava destruindo o povo cessou. O cenário de dor começou a ser substituído por alívio. O peso que pairava sobre a nação começou a se dissipar. Era como se, naquele momento, uma linha tivesse sido traçada entre o juízo e a graça. O altar havia cumprido seu propósito, mas mais do que isso, aquele lugar havia sido marcado para sempre. Não seria lembrado apenas como a eira de um homem comum, seria lembrado como o local onde Deus respondeu, onde o sacrifício foi aceito, onde a dor encontrou fim. E isso revela algo poderoso. Deus não apenas responde ao sacrifício, Ele transforma o ambiente onde esse sacrifício acontece. O lugar da dor pode se tornar o lugar da restauração. O lugar da falha pode se tornar o lugar do recomeço. Tudo depende da forma como nos posicionamos diante dele. Davi entendeu isso. Araúna testemunhou isso. E agora, aquela história deixava de ser apenas um evento momentâneo para se tornar uma mensagem que atravessaria gerações.
porque quando existe entrega verdadeira, existe resposta divina. Mas ainda havia algo mais profundo a ser compreendido, porque essa história não foi registrada apenas para contar o que aconteceu, mas para revelar um princípio que continua vivo até hoje. E é exatamente isso que veremos a seguir. A história chegou ao seu momento final, mas a mensagem que ela carrega está longe de terminar. Porque aquilo que aconteceu naquele dia não foi apenas um evento isolado no passado. Foi um princípio estabelecido, uma verdade revelada que continua ecoando até hoje na vida de todos aqueles que desejam viver um relacionamento real com Deus. Araúna voltou para sua rotina. A eira continuaria existindo, o trabalho seguiria, a vida aparentemente voltaria ao normal. Mas algo havia mudado para sempre. Ele havia presenciado um momento em que o céu respondeu à terra. Ele havia visto com seus próprios olhos o poder de uma entrega verdadeira. Davi também não saiu daquele lugar da mesma forma. O rei que chegou carregando culpa, saiu carregando restauração. O homem que havia falhado encontrou misericórdia. Mas tudo isso não aconteceu por acaso. Não foi automático. Foi resultado de uma decisão. Foi resultado de uma entrega que custou. E é exatamente aqui que essa história encontra cada um de nós. Porque, de alguma forma, todos nós já estivemos diante de decisões semelhantes. Momentos em que tivemos a oportunidade de oferecer algo a Deus. Momentos em que poderíamos escolher entre o fácil e o verdadeiro. Entre o conveniente e o significativo. A grande pergunta não é se vamos oferecer algo. A grande pergunta é: o que estamos oferecendo? Estamos oferecendo aquilo que sobra, ou aquilo que realmente representa algo para nós? Estamos oferecendo o que não interfere, ou aquilo que exige mudança, renúncia, posicionamento? Porque Deus não está interessado em gestos vazios. Ele não se move por aparência nem por quantidade. Ele olha para o coração. Ele vê a intenção. Ele responde àquilo que é genuíno. O altar de Araúna nos ensina que a verdadeira transformação começa quando decidimos entregar de verdade, quando deixamos de negociar com Deus e passamos a nos render completamente, quando entendemos que fé não é apenas acreditar, é agir de acordo com aquilo que acreditamos. E talvez, hoje, o altar não seja feito de pedras. Talvez não exista uma eira física, nem bois, nem lenha, mas o princípio continua o mesmo. Deus ainda busca corações dispostos, pessoas que entendam que a verdadeira entrega envolve custo. Custo de orgulho, custo de tempo, custo de prioridades, custo de decisões. E quando essa entrega acontece, algo sempre muda. Pode não ser imediato aos olhos humanos, pode não ser da forma que esperamos, mas o céu responde. Deus age, Deus transforma. Essa é a mensagem que permanece. Essa é a verdade que atravessa gerações. E essa é a pergunta que fica para você. Se Deus pedisse algo que realmente custasse tudo, você entregaria, porque no reino de Deus, aquilo que não custa, não transforma, e aquilo que realmente transforma, sempre começa com uma entrega verdadeira.